Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, mais uma vez, para todos aqueles que são já nossos frequentadores habituais, aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje, trazemos o nosso querido irmão Daniel Macedo, com o tema Jesus, modelo e guia. Antes do início dos nossos trabalhos, da nossa palestra pública da noite de hoje, gostaria de convidar a todos, né, a participar conosco das nossas campanhas. Nós temos os nossos trabalhos assistenciais de campanha do quilo, campanha de sinal. A campanha de sinal acontece nos sábados, em 2 horários, manhã e tarde. E a campanha do quilo aos domingos. No caso, terceiro domingo agora, teremos campanha do quilo. Sintam-se todos convidados a participar conosco. A nossa casa também oferece alguns estudos, o estudo do ESD e o estudo do Evangelho Redivivo. Horários no nosso quadro de aviso na área externa. Para a nossa harmonização, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 115, a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior e a eclodirem das margens do caminho. Daí, concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa. Copiam a ovelha virtuosa. É inútil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Vamos agora fazer a nossa prece, vamos harmonizar os nossos pensamentos, pedir orientação ao alto para o que nos será ministrado na noite de hoje, para que o nosso entendimento se abra e consigamos absorver o máximo do que aqui será ministrado. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Roguemos ao nosso Pai, aos nossos mentores. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, para que possamos vir mais uma vez e beber da fonte viva que é o Evangelho, a boa nova do nosso Mestre Jesus. Nesse mês tão icônico,
e que tanto nos traz aos nosso entendimento, aos nossos corações, a candura e a ideia da paz vinda do nascimento do nosso Mestre. Que o Senhor possa nos fornecer hoje o entendimento necessário para o que aqui será ministrado, para que possamos absorver dessa fonte, utilizando-a no nosso dia a dia e assim amenizando as nossas dores através do entendimento, da compreensão do nosso Evangelho, do Evangelho do nosso Mestre, que se descortina para nos auxiliar nessa jornada. Que o nosso irmão Daniel tenha a intuição e a inspiração necessária para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. E assim, nessa rogativa de prece, damos por iniciado mais uma palestra pública na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Passo agora a palavra ao meu querido irmão Daniel. Pode ficar à vontade. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite de quarta-feira a esta casa de oração e de trabalho. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço o convite a Flávio e aos amigos aqui da casa que me convidaram para que a gente pudesse conversar um pouco na noite de hoje sobre o Evangelho de Jesus, mais especificamente sobre Jesus. E como o Flávio bem lembrou na oração, chegamos no mês de dezembro, finalzinho do ano. E eu não sei se vocês também tiveram essa mesma impressão do que eu, mas o ano passou no instante, passou voando. E já chegamos no mês de dezembro e é natural que durante esse mês a gente lembre bastante do Mestre Jesus. Isso é ótimo, isso é muito importante. Mas é fundamental também que a gente possa se lembrar dele também todos os dias ao longo de todo o ano. Mas aproveitando o ensejo que nós chegamos ao mês de dezembro, mas ao final de um ano que se passou, é natural que a gente se lembre do Mestre Jesus e que a gente se lembre também das ações que a gente teve ao longo do ano, de tudo aquilo que a gente passou, do que a gente fez, todas as situações, as circunstâncias. A gente vai lembrando de tudo isso e aí quando chega realmente no finzinho do ano, já na virada para o próximo ano, a gente faz aqueles votos, agora com um ânimo novo, de perspectiva nova, esperando que o ano que virá seja de paz, de alegria. Que são coisas que o mundo hoje vem precisando bastante. Se a gente ligar o noticiário hoje, as notícias que chegam até nós, infelizmente, não são das melhores. A gente presencia em alguns locais guerras, violências, corrupção de diversos matizes. E é muito interessante o tema que a gente vem conversar aqui nessa noite, que é Jesus, modelo e guia para toda a humanidade. É importante a gente conversar sobre esse tema diante desse contexto atual que a gente se encontra, para que a gente possa, de fato, utilizar o Mestre como guia e modelo para as nossas ações do dia a dia. Tem um pensamento de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, logo no comecinho do livro. Inclusive, para mim, Joana é uma das autoras espirituais mais fantásticas, sem desmerecer os demais, são todos maravilhosos, mas eu tenho uma certa preferência por Joana, pela análise psicológica e aprofundada que ela faz do ser humano, e eu acho isso fantástico. E nesse livro, Momentos de Meditação, logo na introdução dele, ela trouxe um pensamento que eu queria compartilhar aqui com vocês, que reflete um pouco, mais ou menos, a sociedade em que a gente está hoje, o mundo em que a gente está inserido, os tempos atuais que permeiam a humanidade. E ela diz o seguinte: a vida moderna, rica de divertimentos e pobre de espiritualidade, arrasta o homem para o exterior, para os jogos dos sentidos, em detrimento da harmonia que lhe deve constituir a base para quaisquer outras realizações, sem a qual ruem todas as suas construções sempre efêmeras na sua realidade aparente. Sucessivas são as ondas de alucinados jogadas nas praias do mundo,
logo seguida pelos deprimidos, ansiosos, insatisfeitos, como a denunciar a falência dos valores ético-morais do homem e das ambições tecnológicas, que não felicitaram a criatura humana. O descalabro e o absurdo campeiam à solta, ao lado da corrupção de todo o matiz, desenfreada, conspirando contra os ideais de nobreza, de justiça e de harmonia da vida. Há uma vaga imensa de descrença do homem pelo homem e uma terrível indiferença pelo amanhã, arrojando os indivíduos na corrente do desespero público ou mal controlado em ameaça crescente contra a cultura, a civilização, a família, o matrimônio e o amor. Ao final da mensagem, ela conclui dizendo que é verdade, um contraponto. Surgem na grande noite estrelas luminíferas, diminuindo a trágica sombra, numa demonstração de que o amor é imbatível e o bem jamais será asfixiado nas malhas espessas do mal. Os impedimentos atuais nos são desafios que nos cumpre vencer. E lograremos com algum esforço e dedicação. Então, Joana ela faz essa abertura destacando, primeiramente, que realmente o mundo atual se encontra desequilibrado, por assim dizer. Os valores que o homem busca hoje em dia estão indo de encontro àquilo que ele de fato necessita. É como se ela entregasse uma derrota do materialismo, porque a gente tenta encontrar nas ambições tecnológicas, a gente tenta encontrar na superficialidade do mundo, necessidades que são do espírito, que são do nosso âmago, de nossa alma. E não vem mais satisfazendo a gente. Então, que subterfúgios, que recursos podemos buscar para o nosso espírito, de forma que possamos encontrar a paz e a harmonia que são necessários para cada um de nós? Como nós podemos conduzir uma vida harmoniosa, buscando do lado de fora aquilo que se deve conquistar dentro? E ninguém melhor do que o Rabi querido da Galileia, o Messias Nazareno, Cordeiro Divino, enviado por Deus ao mundo, como uma luz, a clarear as sombras, a trazer o perdão, a esperança, a alegria. E a gente tem essa oportunidade de poder olhar para Jesus agora e entender a sua vida e os seus ensinamentos, para que a gente possa preencher. Tem um ditado que uma pessoa muito próxima a mim, querida, falou, que ela ouviu certa vez, eu achei isso bastante interessante, que ela disse que só se preenche infinito com infinito. Não tem como a gente querer preencher o infinito que existe dentro de nós com as coisas finitas da matéria. É preciso recorrer ao infinito, a Deus, a Jesus. E aproveitando esse contexto de Joana de Ângeles, que a gente trouxe aqui no começo, queria passar agora para uma pergunta, agora que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos, diante desse contexto em que o ser humano está na busca de um guia, de um norte para poder conduzir a sua vida. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão de número 625, o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec leva essa pergunta ao extremo. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A gente precisa de um norte, precisa saber em quem nós podemos nos basear para poder seguir. E os espíritos são tácitos, são claros e bem objetivos na resposta. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo: Jesus. E a resposta é só isso: Jesus. Sem tirar nem pôr. E essa resposta que os espíritos dão é bastante interessante, porque ela é muito profunda. A gente tem um costume, certas vezes, de olhar para Jesus e ver uma imagem tão distante de nós. Ah, mas Jesus é um ser tão evoluído, tem todas as qualidades, todos os caracteres da perfeição. Como é que eu vou chegar lá? Mas é exatamente essa mensagem que os espíritos trazem. Mas ele é o modelo que vocês podem aspirar.
É esse modelo que a gente pode seguir. E ele trouxe esse exemplo para a gente no momento em que ele esteve presente aqui no mundo e por meio dos seus discípulos e apóstolos. É possível, sim, que a gente chegue ao nível de Jesus, seguindo o seu exemplo. Não direi, e longe de mim dizer que é algo fácil, mas é algo que requer disciplina, é algo que requer esforço, dedicação, como Joana de Ângeles disse. Nós lograremos, nós conseguiremos chegar a esse nível, mas vai requerer esforço, vai requerer dedicação, vai requerer paciência. Nessa resposta dos Espíritos, Kardec faz o seguinte comentário: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece, Deus o ofereceu para nós, como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou, o Evangelho, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, em questão de pureza, em questão de evolução espiritual, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus enviou para nós, para que a gente pudesse utilizá-lo como base em nossas vidas, em nossas circunstâncias. E só para que a gente possa ter um pouquinho dessa dimensão de Jesus, às vezes a gente fica tem um pouco de curiosidade, né? Por exemplo, nossa, Jesus chegou a esse nível de evolução, o que vai acontecer quando a gente chegar lá também? Será que existem outros espíritos nesse mesmo nível de Jesus? E tanto Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, como no livro Emmanuel, vem destacar que Jesus é um dos espíritos mais evoluídos, mas que pertence a uma outra classe de espíritos que são igualmente evoluídos como ele, cabendo a Jesus o governo do nosso planeta. Teve como missão tomar conta e dirigir os planos e o rumo do nosso planeta. Na Revista Espírita de 1862, no mês de fevereiro, Kardec ele faz uma publicação de uma série de mensagens intituladas Os Messias do Espiritismo, na Revista Espírita, fevereiro de 1862. Um espírito chamado Lacordaire, ele faz uma seguinte análise com relação ao nível espiritual em que Jesus se encontra. A mensagem que ele trouxe é um pouquinho grande, eu trouxe só um destaque aqui para que a gente pudesse analisar. E ele fala o seguinte: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Eu queria só dar uma pausa aqui. Ao topo da escala dos espíritos puros. Se nós lermos o Livro dos Espíritos, existe um trecho do livro que trata sobre a escala espírita, que são os níveis espirituais dos indivíduos, dos espíritos, no universo. É claro que a escala que Kardec e os espíritos trouxeram não é uma escala abrangente, mas é uma escala resumida, que consegue abranger bem para o nosso entendimento, para que a gente possa ter uma ideia da condição de cada espírito. Então, eles trazem os espíritos imperfeitos, trazem os espíritos bons, até chegar aos espíritos puros. E que nesse grau de espíritos puros, onde já não há mais nenhum resquício de materialidade, de características ruins, de vícios, essas coisas, nesse grupo de espíritos puros se encontra Jesus. E aí vem Lacordaire e comenta que no topo dessa escala ainda, então, se a gente tirar os espíritos puros, pegar o topo dessa escala, encontra-se os espíritos chegados próximos a Deus, que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Mereceram ser iniciados nos desígnios de Deus, compreender os desígnios de Deus, para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Então, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, como costumava chamar Paulo, foi o Espírito encarregado da missão de cuidar do nosso planeta.
Como Emmanuel destaca no livro A Caminho da Luz, desde a formação inicial do mundo, Jesus está presente, acompanhando cada passo do que acontece, dirigindo, planejando, orientando o destino do mundo e de todos nós que aqui estaremos. É aquela frase popular, né? Jesus no comando, né? Então, o homem realmente está no comando, desde o começo. E até hoje, ele se encontra conosco. E isso é que é para que a gente possa ter uma ideia, né, um pouco dessa dimensão de Jesus. Primeiro, para que a gente possa compreender o lugar em que ele se encontra. E segundo, para que a gente possa ter confiança. Porque Jesus possui um conhecimento, está em um patamar em que ele conhece muitas vezes, todas as vezes, ele conhece muito mais a nós mesmos, até mesmo do que nós, do que a gente se conhece. E ele nutre por nós um amor tão puro, que eu acredito que apenas o amor materno, o amor paterno, pode vislumbrar a dimensão desse amor que Jesus tem por nós. Mas como é que a gente vai poder então se basear nesse Espírito Divino, nesse ser iluminado, para conduzir as nossas vidas? É por isso que eu gosto muito da doutrina espírita. A doutrina espírita, apesar de ter um cunho filosófico muito forte, quer dizer, nós poderíamos passar aqui dias e dias discutindo a filosofia dos preceitos evangélicos, mas a doutrina espírita não se resume a isso. A doutrina espírita, ela é muito prática. Então, ela faz uso da filosofia, ela faz uso da razão para iluminar a fé, para esclarecer a fé e, dessa forma, nos dar mais confiança para agirmos em nome do bem. Não mais acreditamos por acreditar. A doutrina espírita vem trazer essa luz sobre a fé para fortificá-la ainda mais, para fortalecer as suas bases, os seus fundamentos. E a doutrina espírita, ela tem um caráter também bastante prático. Prático no sentido de que as lições que a gente aprende do Evangelho, a gente consegue colocar nas nossas vidas, a gente consegue aplicar em nosso dia a dia. É claro que Daniel vai passar por circunstâncias que são pertinentes única e exclusivamente a Daniel. Flávio vai passar por circunstâncias na vida dele que são pertinentes à vida dele. Ele tem a família dele, tem o trabalho. Cada um de nós aqui tem as suas características e tem os nossos momentos da nossa vida. Mas a doutrina espírita, ela é universal nesse aspecto. A gente consegue entender aquilo que ela fala e tenta reproduzir em nossa vida. Allan Kardec, durante o período de sua infância, ele estudou em um instituto na Suíça, que era o Instituto de Verdun, e o seu orientador era um professor, um mestre, muito famoso inclusive, chamado Pestalozzi. E Kardec teve a sua educação nesse instituto e foi baseada principalmente do ponto de vista de conhecer a natureza como um todo, onde Pestalozzi, o seu professor, prezava muito mais, não é que ele ignorava, ele prezava muito mais pela educação moral do indivíduo, pela formação do ser, do caráter, do que as outras coisas. Todos os demais conhecimentos eram aproveitados, mas existia essa educação moral. Procurava-se formar homens e mulheres de bem. Então, que tanto para Pestalozzi como para Kardec, a verdadeira educação é a educação moral. É aquela que a gente pode, de fato, transformar o ser, transformar o indivíduo para melhor. Porque o conhecimento intelectual, por si só, a gente desenvolveu muito tecnologicamente. Hoje em dia, a gente tem aqui um celular fazendo uma transmissão, fazendo uma live. A gente consegue conversar com parentes à distância. Mas tem uma fase que alguns colegas meus que trabalham na área de tecnologia, que eles falam muito, apesar de estarmos muito conectados hoje em dia, com redes sociais e tudo mais, a gente está muito sozinho. A gente se sente ainda muito só. Então, do que adiantou esse intelecto para suprir aquilo que Joana falou no começo, essa necessidade humana? Falta algo mais. Então, é essa a educação moral. Kardec e Pestalozzi vão falar também que a verdadeira educação, aquilo que a gente aprende, tem que se basear em 3 princípios. É esclarecer a mente, então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente escuta, o que a gente vê, buscar coisas boas nas nossas leituras, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente está observando. É a conexão entre mente, coração e mão.
A mente, por essas características que eu falei, o coração, para que a gente possa ter conhecimento dos nossos sentimentos, conhecimento das nossas emoções, para que a gente possa domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências, e as mãos, para que a gente possa concretizar, por meio de ações, de fato, a nossa transformação, para que a gente possa, de fato, exercer a caridade. E eles fazem análise desse princípio, e eu acho até bastante interessante. E aí eu vou lançar uma pergunta aqui para os senhores e para as senhoras, e aí vocês guardam essa pergunta no coração, fica como tarefinha de casa, se quiserem pensar, refletir depois. Mas vocês já se perguntaram, quantos momentos do nosso dia a gente tira para refletir sobre aquilo que a gente fez? Será que a gente, assim como chega o final do ano, em que a gente costuma se lembrar daquilo que foi feito ao longo do ano, quantas vezes no dia a gente separa um momento para pensar o que foi que a gente fez no dia, o que foi que a gente passou? O quão próximos de Jesus, por exemplo, nós tivemos naquele dia? Esse é um exercício que a doutrina estimula a fazer. Esse processo de autoanálise, de autorreflexão, para que a gente entenda o que a gente está sentindo, o que é que a gente está buscando, como de fato as nossas vidas estão sendo conduzidas e se elas estão se aproximando daquilo que Jesus falou. Esse exercício de autorreflexão é muito importante, meus amigos, que a gente possa fazer e que a gente possa estar estimulando sempre. E observando agora o modelo de Jesus, existem duas características de Jesus que a gente pode observar, e quando a gente for analisar o nosso dia, aquilo que passou, né, a gente chegou em casa depois do dia de trabalho, depois de tantas atividades, antes de dormir, das nossas orações, quando a gente for fazer essa análise do que aconteceu, a gente possa levar em consideração duas características de Jesus que são extremamente importantes. No Evangelho de Mateus, Jesus se dirige aos discípulos falando da seguinte forma. Na verdade, ele faz essa destinação a um doutor da lei que o abordou às portas de Jerusalém. Isso já próximo ao período da Páscoa. E durante essa conversa de Jesus com o doutor da lei, é perguntado quais são os dois maiores mandamentos da lei. Que Jesus responde: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí se resumem toda a lei e os profetas. Veja esse pensamento. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, toda a tua vontade, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E ao próximo, mandamento similar, porque um não pode acontecer sem um outro. Mandamento similar, amarás o próximo como a ti mesmo. E ainda não sendo suficiente, Jesus nos passa essa primeira lição, e pouco antes de se aproximar as festividades da Páscoa, nos momentos que antecedem ao Calvário do Cristo, ao momento da crucificação, Jesus se dirige aos discípulos e diz: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Aí Jesus pegou, subiu a régua, né? Porque uma coisa é amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Muitas vezes a gente precisa trabalhar esse processo de alto amor e ele precisa ser elevado. E aí Jesus vai além. Pronto, você vai amar o próximo agora como eu vos amo. Primeira característica que referencia Jesus como esse modelo, como esse molde para as nossas vidas. O amor acima de tudo. Amor a Deus e amor ao próximo como Ele nos ama. Ele não fala o verbo no passado, nem fala no futuro. Como eu vos amo. E uma outra característica de Jesus, que é importantíssimo que a gente possa ter nos nossos dias, é o bom ânimo. Bom ânimo que eu, inclusive, penso que seja a palavra, o termo, né, a expressão favorita de Jesus. Inúmeras passagens evangélicas Jesus se refere. Bom ânimo, alegria, ânimo. Sempre que tinha algum momento de dificuldade, sempre que tinha algum apóstolo, alguma pessoa estava passando por um momento difícil, bom ânimo,
alegria. Quando vai se aproximando agora o final do ano, né, também as festividades de Páscoa, é muito comum isso. Quando a gente vai conversar com os nossos amigos, a imagem que se tem de Jesus, geralmente é aquela imagem de Jesus no Calvário. É Jesus na cruz, com a coroa de espinhos, aquela imagem bem sofrida, bem dolorida. É todo o processo da paixão, né, como os nossos irmãos católicos falam. Né? Então, todo o processo que Jesus antecede o Calvário, o período da crucificação, esse parece ser a imagem que as pessoas têm de Jesus na cabeça. Da mesma forma, quando a gente conversa sobre os primeiros cristãos que sofreram as perseguições, geralmente as pessoas falam, os primeiros cristãos, né? O pessoal que foi martirizado, que foi perseguido. Sim, eu sei quem são. Paulo de Tarso, que sofreu isso, os apóstolos que sofreram isso e aquilo. Ora, o fato de nós sermos cristãos e espíritas cristãos, longe de mim querer falar que a gente está distante de tribulações. As tribulações, as dificuldades, fazem parte da nossa vida. É do processo evolutivo. É natural que aconteçam com todo mundo. Mas esse destaque que eu queria poder fazer de Jesus é que muitas vezes a gente acaba focando demais no problema e esquece o todo ao redor. Uma das coisas que o Evangelho de Jesus nos trouxe, e a doutrina espírita também, é o conceito da vida futura, de que existe uma vida além, de que a vida continua, e de que não existe tempestade que não chegue ao fim, nem noite que não chegue ao fim. Vem a noite, vem a madrugada e o alvorecer. Tudo passa. E como disse Meimei, numa psicografia com Chico, né? Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então tudo passa. Então é importantíssimo que a gente tenha bom ânimo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, ele dá aos apóstolos e a nós também, seus discípulos, uma mensagem poderosíssima nesse aspecto. Ele fala: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Todas as lições que ele nos deu, é para que a gente possa ter paz nele. No mundo tereis provações. No mundo tereis provações. Jesus deixa claro isso para os apóstolos. Deixa claro isso para nós. Mas animai-vos. Bom ânimo. Eu venci o mundo. Vejam que fantástico. Vejam que maravilha. Como é que não tem como não se animar com essa mensagem de Jesus? Mesmo ele destacando as tribulações que a gente vai passar, bom ânimo. Ele venceu o mundo, está nos indicando como fazer o mesmo. Então o Evangelho, a boa nova de Jesus, as boas notícias, são motivo de alegria. Que a gente possa sorrir, manter o queixo erguido, ir além. E não apenas isso, em que ele nos chama a ter o bom ânimo, como também no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 1 e 2, ele nos fala o seguinte, descreve Mateus no caso, entrando no barco, atravessou o lago e foi para a sua própria cidade. Provavelmente, Mateus aqui se referia ao lago que ficava próximo a Cafarnaum. Jesus ficava boa parte do seu tempo na casa de Simão Pedro, então ele atravessou o lago, e em Cafarnaum se dirigiu à casa de Simão Pedro. Eis que traziam a ele um paralítico, deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: anima-te, filho. Olha o anima-te aí novamente. Bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. E um pouco mais para frente, ele, como filho do homem, volta para o paralítico e diz: levanta e anda. Estás curado. E o paralítico se levanta e caminha, louvando glórias ao Senhor. Vejam que interessante essa passagem de Jesus. Bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ânimo. Nos momentos de dificuldade que a gente porventura venha passar na vida, bom ânimo, um sorriso, vai passar. E se está acontecendo, não é por acaso, existe um porquê e um sentido. E a doutrina espírita vem esclarecer isso para nós.
O que Jesus, na época, não pôde esclarecer, devido à capacidade de entendimento dos espíritos naquela época, a doutrina espírita, como Consolador prometido, vem esclarecer. Então, a mensagem de Jesus, por ter noção da vida futura, dirigia-se aos apóstolos, aos discípulos, aos pecadores, referindo-se com bom ânimo. Ainda no Evangelho de Mateus, um pouquinho mais para frente, agora nos versículos de 10 a 13, Mateus relata: E sucedeu que, estando Jesus reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Mateus aqui fala reclinaram-se, porque na cultura oriental, para o mundo árabe e para alguns públicos na Índia, na Ásia como um todo, principalmente naquela época, era natural que as pessoas almoçassem ou se alimentassem numa mesinha baixinha, Então o pessoal ficava mais ou menos de joelho, ou então em banquinhos baixinhos e se inclinavam para fazer suas refeições e tudo mais. E destaca Mateus que pecadores e publicanos almoçavam junto com Jesus, se alimentavam junto com Jesus. Publicanos eram os famosos cobradores de impostos. E na sociedade judaica não eram muito bem quistos. Eu acho que cobrador de imposto em lugar nenhum do mundo é bem quisto. E assim como na época, eles também não eram os queridinhos da situação. E eles também tinham a fama, isso é que é interessante, eles tinham a fama de serem corruptos. E estavam sentados ao lado de Jesus com os demais pecadores. Vejam que interessante. Jesus com os apóstolos e os pecadores e os publicanos que tinham a fama de serem corruptos estavam ao seu lado fazendo refeição. Continua Mateus. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos de Jesus: Por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Os fariseus, os supostos virtuosos, detentores das verdades, com perguntas irônicas e sarcásticas, indagavam ao Cristo e aos seus apóstolos: Por que o vosso mestre come com esses publicanos e com esses pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero, e não oferenda. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes do corpo e do espírito. Como não se alegrar com a notícia dessa? Quando Jesus diz claramente que para aqueles que estão passando por dificuldades, é para eles que ele veio. Para nós que estamos com alguma tribulação, eu vim para vós. Como é que a gente não vai ter bom ânimo com a notícia dessas? Então é preciso que a gente se anime. E Jesus dá aqui uma outra lição. Ele não rechaça, não escanteia os corruptos, não escanteia os pecadores, pelo contrário, chama-os para junto de si. Vejam a lição que esse guia dá para nós. Agora não quer dizer também que a gente vá ser conduzido como ovelhinhas inocentes, se sujeitando ao mundo. É por isso que a instrução orai e vigiai se faz presente nesse momento. Sim, sejamos caridosos, mas oremos e vigiemos. Utilizemos do nosso raciocínio. Existem corações e corações. Existem corações que se encontram na doença, mas que estão dispostos a receber uma mensagem de carinho, de afeto, que estão realmente buscando renovação. E existem outros corações que estão, no momento, por enquanto, ainda endurecidos. E é preciso que a gente tenha atenção a isso. Jamais negar auxílio e caridade a ninguém, mas orar e vigiar sempre. E é interessante a gente observar que esse bom ânimo que Jesus pregava, essa alegria que ele estimulava na gente, de acordo com Paulo de Tarso, não vinha sozinha. Paulo de Tarso, na epístola que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 25, só para dar um contexto para vocês. Nessa epístola aos Gálatas, Paulo se dirige aos irmãos dessa comunidade, explicando
noções a respeito da liberdade do espírito, da liberdade dos indivíduos, aquilo que escravizava e aquilo que libertava os seres. E aí ele fala das obras da carne, que são o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a raiva, a intemperança, todas essas características que nós precisamos educar em nós e controlar. Veja, Paulo falava sobre isso no plural. As obras da carne. Então, eram diversas obras nesse aspecto, aquilo que vinha da carne. E aí ele destaca nessa epístola o fruto do Espírito. Existem as obras da carne, e reparem que ele fala no singular, o fruto do Espírito. E ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade quer dizer bom ânimo, grandeza de ânimo. Aquilo que Jesus pregava, grandeza de ânimo. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por que é que ele fala que o fruto do Espírito, no singular, são todas essas qualidades? Porque uma não anda dissociada da outra. Quando Jesus estimulava o bom ânimo, estimulava a fé. Por estimular a fé, os apóstolos, os indivíduos sabiam que aquilo ia passar. Então crescia neles a alegria. Aquilo lhes trazia paz, lhes trazia equilíbrio. Percebem como uma coisa puxa a outra? Então o bom ânimo, a alegria, a felicidade são o fruto do Espírito. E é isso que a gente precisa buscar. Todas elas andam em conjunto. E ele vai, e no versículo 25 conclui: se vivemos no Espírito, nós como seres espirituais vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então busquemos as coisas que são do Espírito. Jesus dizia: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, quando há esse estímulo a um bom ânimo para todos nós, há esse estímulo às outras qualidades, às outras virtudes que a gente precisa nutrir. E quando a gente passa para analisar mais esse aspecto, tem um ditado popular bastante interessante, que ele diz o seguinte: isso aqui é ditado popular, isso aí não está em trecho evangélico não, apesar de que dá para se identificar também, mas esse aqui é o ditado nosso. Um dos indícios mais fortes do caráter de uma pessoa é a natureza dos seus prazeres. Olha só que profundo isso. Um dos indícios mais fortes do caráter de uma pessoa é a natureza dos seus prazeres. Daniel, em termos evangélicos, como é que a gente pode entender isso? Diz-me onde está o teu tesouro, e aí estará o teu coração. Lembra daquela perguntinha que eu fiz para vocês um pouco antes? Se a gente faz aquela autoanálise no final do dia, o que é que a gente fez? Uma das perguntas que a gente pode se fazer: o que é que eu estou buscando? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? É realmente isso que eu quero para mim? É isso que me traz paz? É isso que me traz alegria, bom ânimo, temperança, fé? O que é que nós estamos buscando, meus amigos? É preciso que a gente se questione sobre isso, mas não de forma culposa, não com aquele sentimento de peso. Porque o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, não é sobre isso. É que a gente olhe para nós mesmos, mas com o intuito de: poxa, eu tenho isso para melhorar. É realmente, olhando dessa forma, tem que olhar como estudante. Hoje eu recebi meu sobrinho em casa, ele tem aí por volta dos seus 3 anos, e ele é ligado no 220. É impressionante como um ser com 3 anos de idade, 4 anos de idade, tem aquela quantidade de energia. É uma bateria, é impressionante. E eu trabalhando em casa, e aí ele passava de um lado para o outro, correndo e tal. Aí quando eu vejo ele, levou uma queda. Aí qual é a reação que a gente tem, né? É importante a gente olhar para a criança, ver realmente se a queda não foi tão grave,
E a gente olhe para ela e não faça nenhuma expressão de susto, né? Senão você vai induzir a criança ao choro, se você fizer aquela cara meio preocupada. E aí quando eu vejo ele entrou no meu quarto, foi para lá, veio para cá, levou uma queda. Aí eu olhei para ele olhou para mim. Ficou aquele momento, um olhando para o outro. Aí depois que ele viu como eu não tive reação nenhuma, ele começou a rir. Aí caiu no chão e ficou rindo. Eu disse, meu Deus, pronto, é só para dar aquele mini infarto que a gente tem, mas pronto, o menino se levantou e continuou correndo. E é preciso que a gente olhe para a vida também um pouco dessa forma. Muitas das vezes a gente vai ter sim momentos de dificuldade em que a gente vai levar um tropeço, em que vai vir aquele sentimento de desânimo, vai vir aquela melancolia, mas que a gente se lembre de Jesus. Sempre ele dizendo, bom ânimo, eu venci o mundo. Vós também podeis vencer o mundo. Mas para que a gente possa se assimilar a Jesus, onde é que está o tesouro da gente? Onde é que estão os nossos prazeres? Ah, mas eu gosto de fazer determinada coisa. Mas eu não posso me educar para gostar de outras coisas melhores, que elevam o espírito? Não é um processo fácil. Longe de nós querer dizer aqui que é uma coisa fácil. Mas tudo que vale a pena requer um pouco de esforço. Requer disciplina. Tudo que a gente sua, que a gente batalha para conquistar, vale a pena. Então, para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida harmonizada, harmoniosa com Jesus, é importante que a gente se discipline, é importante que a gente se faça essa análise, entenda o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente deixou de fazer, como nós poderíamos fazer melhor, e que a gente valorize mais os tesouros do céu. Tem uma outra parábola de Jesus, que também está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46, que Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, isso Jesus falando, é semelhante a um homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía só para poder comprá-la. O que é que Jesus quer dizer com isso? O homem, quando ele encontra o reino dos céus, quando ele verdadeiramente tem a percepção de encontrar aquele tesouro evangélico, ele vende tudo que tem e vai buscar aquilo ali. Aquilo ali passa a ser o norte de sua vida. Vocês lembram daquela passagem evangélica? Não vos preocupeis em demasia com o dia de amanhã. Olhai os pássaros do céu, os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como Deus os veste. O sol que ilumina a todos, justos e injustos. O amor de Deus que se derrama sobre todos nós. Por que essa preocupação exacerbada com as coisas materiais, com o dia de hoje? Olha a natureza. Veja como Deus provê alimento ao passarinho. Jesus não quer dizer com isso para a gente escantear também as coisas do mundo. Ah, não, eu agora vou realmente, eu como Daniel aqui, vou vender tudo que eu tenho e vou viver como um franciscano, como Francisco de Assis, fazendo as obras de Francisco de Assis. Primeiro, Francisco de Assis é Francisco de Assis, é outro nível. Daniel está bem aqui embaixo, tá certo? É outra coisa, é outro contexto. Daniel vai evoluir também, nós vamos evoluir também para chegar nesses patamares. Mas é importante que Flávio é Flávio e tem a sua própria jornada evolutiva. Cada um de nós aqui tem a sua própria jornada evolutiva. Então não é preciso que a gente se desfaça de tudo que tem para poder seguir o Evangelho. Não é preciso isso. A gente pode sim seguir o Evangelho com as coisas que nós temos. Aliás, os recursos que nós temos em vida são recursos dados por Deus a cada um de nós como instrumentos de elevação. Seja a abundância na riqueza, seja a ausência de certos familiares, ou então a presença de certos familiares em nossas vidas, quando a gente tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um tio, ou um filho, uma filha que é uma bênção,
Sabe, aquele pacotinho que Deus deu para a gente, que a gente pede paciência, e aí Deus diz, aqui mais um pouquinho de paciência para você exercitar. Então, dentro do nosso contexto, a gente consegue implementar lições evangélicas na nossa família, no nosso trabalho, com quem a gente convive. Agora, a nossa conversa aqui essa noite, ela tem essa duração de aproximadamente 1 hora. Se fosse para a gente fazer uma análise minuciosa, ponto a ponto, de como a gente pode adequar em nossas vidas as lições de Jesus, primeiro que nenhuma encarnação é suficiente. É por isso que a gente tem aqui grupos de estudo, tem um grupo de ESD, em que a gente se reúne em grupos para poder trocar o conhecimento, trocar experiências, para que a gente vá aprendendo, vá estudando. Isso é extremamente importante para a nossa jornada, para esse tesouro que a gente vai buscar. Então é importante que a gente se paute nisso para poder conduzir as nossas vidas. E lembrar também, nos momentos de dificuldade, que Jesus também está presente junto conosco. Nós jamais estaremos sozinhos. Ele é guia e modelo, não apenas na visão que temos da vida dele, buscando implementar na nossa, mas é um guia que anda conosco, ao nosso lado, dentro de nós. Certa feita, eu queria levar vocês para fazer essa pequena viagem. Vamos voltar aí aproximadamente 2000 anos. A gente vai estar ali próximo à cidade de Cafarnaum, com Jesus, os apóstolos, e imaginem vocês uma multidão de pessoas. Mulheres, crianças, doutores da lei, uma multidão. E Jesus se dirige a um monte, como ele costumava fazer, sentava em um banquinho e toda aquela multidão sentava junto com ele para poder ouvir aquelas lições evangélicas. O que Jesus ia falar. E nesse momento específico, Jesus volta-se para um determinado grupo e conta-lhes a parábola da ovelha perdida. Que um pastor que tinha 100 ovelhas, de repente uma delas se perde e ele fica com as 99. E o que ele faz? Pega as 99, deixa ali guardadinhas e vai em direção àquela ovelha que havia se extraviado, havia perdido. Encontra a ovelha, traz de volta e coloca junto com as demais. Nessa parábola, é claro que a ovelha perdida era a representação daquelas pessoas, era a representação de nós, muitas vezes, quando nós nos desviamos do caminho e nos afastamos de Deus. E o pastor, na figura de Deus, na figura de Jesus, é aquele que vai até nós para resgatar e trazer de volta para o convívio com as demais. E após contar essa parábola para um determinado grupo, Jesus volta-se para um grupo de mulheres que havia próximo a ele e conta-lhes a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moedinha que existia antigamente, mas de um valor bem irrisório, é como se fosse uma moedinha de 1 centavo hoje em dia. E as mulheres tinham o costume de pegar essas dracmas e fazer colares com elas. Então elas pegavam um bocadinho, juntavam, passavam um cordãozinho e faziam um colar. E aí, certa feita, uma dessas dracmas se perde. E sem elas, o colar não está completo. E é então que Jesus fala que mesmo no escuro, as pessoas sem encontrarem aquela dracma, eis que surge um homem e identifica a dracma perdida e a recupera para o colar. E o colar novamente está completo. Mais uma vez, um sinal de que o Pai não esquece jamais a nenhum de seus filhos. E por fim, dirige-se Jesus, ainda nesse momento, a um terceiro grupo, formado agora de doutores da lei, escribas, fariseus, e conta-lhes a parábola do filho pródigo. Daquele filho que havia se desviado
e depois retorna à casa do pai e o pai o recebe de braços abertos. Jesus adorava ensinar por parábolas. Até nisso, ele nos passa mais uma lição. Porque o povo daquela época, devemos nos lembrar de que era uma comunidade extremamente simples, extremamente humilde. Então eram pessoas que dependiam de contextos e palavras específicas para entender os seus ensinamentos. E Jesus adequou as suas parábolas àquele momento. Adequou as suas parábolas àquele momento, àquele contexto naquela época, para que as pessoas pudessem entender. Então nós, discípulos do Evangelho, quando formos também divulgar o Evangelho, é importante que nós saibamos adaptar as nossas instruções. Como nós fazemos, como nós passamos a mensagem. E aproveitando que a gente está agora se encaminhando para o finalzinho de nossa conversa, eu queria trazer uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, e o título da mensagem é Educa. E Emmanuel faz um comentário em cima de um trecho de uma carta de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, onde Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao que Emmanuel comenta: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Nós temos o gene de Deus em nós. Deus está em nós, vejam o que Emmanuel fala. Deus está em nós tanto quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque na treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem, nos empedrando caminho nos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime, a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Alegria, meus amigos. Alegria, o Senhor habita em nós. Jesus está com os braços estendidos para a gente. O que é que custa para a gente estender o braço de volta? Ânimo. Que a gente possa, quando for sair aqui dessa casa, essa noite, no retorno aos nossos lares, nos lembrarmos disso. Que Deus está conosco. Nos momentos de dificuldade, olhar para Jesus. Nos momentos de alegria, olhar para Jesus. Quando a melancolia bater, quando aquele sentimento de tristeza chegar junto da gente, olhar para Jesus novamente, elevar o pensamento ao Senhor. Aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Bem, e é dessa forma que desejo a todos um bom regresso aos seus lares, uma boa semana, que Jesus possa abençoar a cada um, as seus familiares, levando para vocês bom ânimo para conduzir a vida,
pelo silêncio respeitoso de todos e pelo ouvido atencioso à nossa conversa nessa noite. O meu muito obrigado e muita paz a todos.